أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sheikh Nazim diz: nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava sempre seguindo as ordens de Jibril, alaihi wasallam, o anjo Gabriel, fazendo todas as suas ações e falando de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, conforme trazidos por Jibril alaihi salam. Significa que ninguém pode alcançar a presença divina sem um guia e orientação. Então esse é o trecho de hoje. O que Sheikh Nazim traz aqui é de suma importância. Conhecimento esse muito difundido e aceito no mundo islâmico até o início do século XX, mas que agora se faz confusão devido à má orientação dada pelos salafis e wahhabis. Temos vários estudos sobre, os salafis e wahhabis e também temos vários estudos sobre o guia espiritual islâmico, o mestre sufi, no Islã sunita tradicional clássico. Quem quiser pode nos solicitar qualquer um desses estudos. Há estudos sobre diversos aspectos neste assunto. Um deles fala da necessidade de se ter um guia. Você acha que é mais espiritualizado, mais inteligente, mais conectado com Allah subhanahu wa ta'ala do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qualquer pessoa normal diria que não. Se ele, seu profeta sallallahu alaihi wasallam, precisou de um mestre, um guia, por que você acha que você não precisaria de um? O tema de hoje é a legitimidade, segundo os Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, segundo os muçulmanos tradicionais clássicos, de se ter um mestre, um guia, e se pedir ajuda para esse mestre, então, a legitimidade de falar Medad ya Maulana, me ajude, meu querido mestre, por exemplo. Temos agora uma pergunta feita para o mufti Muhammad ibn Adan, que é um estudioso islâmico sunita tradicional clássico da escola Hanafi, Madhab, de Fiqh, a escola de jurisprudência. Ele é mufti em Islã, pesquisador, fundador e chefe do Mufti de Dar al-Ifta Leicester e professor do Jamia Ulum al-Quran. Perguntaram para ele: qual é a resposta para aqueles que dizem que somente Allah é Maulana e não é permitido chamar ninguém de Maulana? Resposta do Mufti Hanafi: a palavra Maulana significa literalmente nosso mestre. É uma palavra de honra e respeito normalmente usada na Indonésia e Paquistão para uma pessoa que se formou em um instituto religioso tradicional, Dar al-Ulum. As palavras Alim, Maulavi e Fadil também são usadas para a mesma pessoa. Nesse mesmo sentido, ele quer dizer, Também é usado no mundo árabe por consideração para uma pessoa respeitável, não necessariamente um estudioso religioso. Durante minha estadia na Síria, muitas vezes ouvi os árabes dizerem Ya Maulana, ó nosso mestre, ou Ya Sayyid, ó nosso líder. Está claro, a partir do exposto acima, que não há nada de errado em chamar alguém de Maulana. É apenas uma palavra usada para respeitar alguém que você tem em consideração, como um estudioso religioso. Aqueles que se opõem a isso dizem que o verdadeiro Maula, mestre, é apenas Allah, Todo-Poderoso, e portanto não é permitido conceder a alguém o nome de Allah. Isso, entretanto, é incorreto, pois muitas palavras e títulos usados para Allah Todo-Poderoso também são usados para seus servos. O grande comentarista do Corão, Imam Ibn Kathir, o lema Ahlus Sunnah Shafi do século XIV, quer dizer, ele era um muçulmano sunita tradicional clássico porque seguia uma única escola de jurisprudência, nesse caso a escola Shafi do século XIV, afirma em seu tafsir, em seu livro de significado do Alcorão: há certos nomes de Allah que são usados como nomes para outros que não Allah, e certos nomes de Allah são exclusivos para ele somente, como por exemplo Allah al-Rahman. Então Deus, o todo misericordioso, é só de Allah. Allah al-Khaliq, Allah o Criador. Allah al-Razik, Allah o Sustentador, e assim por diante. Tafsir Ibn Kathir 1,
42. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi descrito como Rahim no Alcorão, que também é o nome de Allah Todo-Poderoso. Da mesma forma, o termo Rab é usado repetidamente no idioma árabe, em conexão com outras palavras. Os livros de fiqh, de jurisprudência, nós temos estudo sobre jurisprudência, estão cheios disso. O chefe de uma casa é chamado de Rab al-Bait, embora no primeiro verso do Corão a palavra Rab seja usada para Allah, o Altíssimo. A própria palavra Maula, de mestre, é usada no idioma árabe para o mestre de um servo ou escravo. Quer dizer, aquele na antiguidade, abrindo só um parênteses, né? Aquele na antiguidade que tinha um escravo, o dono do escravo era o maula do escravo. Em conclusão, é totalmente admissível chamar uma pessoa de maulana por respeito. Deve-se sempre lembrar que esses são assuntos triviais e deve-se evitar argumentos a respeito. O muçulmano, quer dizer, a nação muçulmana, precisa de assuntos mais importantes a serem resolvidos. Então, aqui encerra essa resposta desse mufti. O mufti faz um alerta que aqueles que ficam criando polêmicas em relação a chamar alguém de maulana ou não, se isso é haram, não sei o quê, são pessoas que estão abordando o Islã de forma fútil. Não precisamos nivelar o Islã por baixo, como estão fazendo na atualidade, de se criar polêmicas para coisas que já estão estabelecidas há mais de 1000 anos. Mas, como esse assunto é recorrente, tomemos outros 2 muftis para vermos a opinião deles. Fizeram uma pergunta para o mufti Kalim Muhammad, que tem uma sólida formação acadêmica em estudos islâmicos e economia islâmica, tendo concluído o Tahassus fil Ifta e Alimia de Dar Ulum Karachi, um renomado instituto islâmico do Paquistão. Ele também atua como membro permanente do corpo docente do Centro de Economia Islâmica. Sua especialidade é a Sharia aplicada à economia islâmica. A resposta desse mufti passou pelo crivo de outro mufti, que aprovou essa resposta, que é o mufti Ibrahim Desai, da África do Sul, que foi um estudioso, morreu no ano passado, e jurista muçulmano sul-africano que estabeleceu Darul Ifta Mahmudia, o portal Askiman Fatawa, e atuou como professor sênior de hadizes de tradição profética, né, na Madrasa Inamia. Ele estava classificado entre os 500 muçulmanos mais influentes do mundo. Pergunta que fizeram para eles foi: alguns muçulmanos proibiram fortemente o uso da palavra maulana para ser empregada a uma pessoa, dizendo que isso implica fugir ou atribuir parceiros a Allah Todo-Poderoso, pois Allah, subhanahu wa ta'ala, se refere a si mesmo como sendo maulana no Alcorão Sagrado, significando nosso mestre. É permitido referir-se a um ser humano como maulana? E é também permitido referir-se ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como maulana? Resposta: o termo maulana é composto por 2 palavras, ou seja, maula, que normalmente é traduzido como mestre, e na, maulana, né? Na, que é um pronome que significa nosso. Portanto, o termo maulana geralmente significa nosso mestre. Allah, subhanahu wa ta'ala, refere-se a si mesmo como maula em vários lugares do Alcorão Sagrado. Por exemplo, você é nosso mestre, então nos dê a vitória sobre os incrédulos. Outra, ele é nosso maula, nosso mestre, é em Deus que os crentes confiam. Ele cita outras passagens aqui, mas eu trouxe 2. A palavra maula, na língua árabe, tem significados diferentes. Al-Hafidh ibn Asir menciona em seu famoso livro An-Nihaya fi Gharib al-Hadith que a palavra maula pode se referir ao seguinte: senhor, mestre, líder, benfeitor, emancipador, auxiliar, amante, seguidor, vizinho, primo, aliado, coronel e genro, entre outras significações da palavra maula. E todos esses significados estão em conformidade com as várias tradições do santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é absolutamente errado afirmar que o termo maulana se refere apenas a Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez que essa palavra contém significados que não são condizentes com a majestade de Allah subhanahu wa ta'ala, o que é claramente mostrado no acima mencionado.
Allah refere-se a si mesmo como Alim, o que conhece, Sami, o que ouve, Basir, o que vê. Ele também se refere à sua criação, como ele se refere a pessoas, a seres humanos como Alim, Sami e Basir. Mas Allah usa esses nomes para pessoas também no Corão, como mencionado. E ele cita aqui a passagem do Corão. E eles lhe deram as boas novas de um filho sábio, Alim, que é Isaac, né? Que a paz esteja com ele. Outra passagem do Corão que ele cita. E nós o fizemos de forma que tudo, daquela pessoa que tudo ouve, Sami, e tudo vê, Basir. Esses termos são usados tanto para Allah quanto para os seres humanos, exceto quando atribuídos a Allah, carregam um significado que é exclusivo de sua majestade e não é atribuído a nenhuma de sua criação, nem mesmo seus profetas ou seus anjos. Não há ninguém como Allah, seja um seu ser, seus nomes e seus atributos. Por isso a palavra Alim, né? Quando atribuída a Allah, significa todo conhecedor. Não há ninguém como ele em conhecimento. E quando se refere a um ser humano, Alim, usado para um ser humano, implica a posse de algum conhecimento, que é limitado de forma alguma em comparação ao conhecimento de Allah. Da mesma forma, o uso do termo Maulana, que pode ser referido a Allah de uma maneira condizente com sua majestade e pode ser usado para os outros seres humanos também de maneira condizente com eles. Allah subhanahu wa ta'ala menciona a palavra Maula no Corão sagrado, referindo-se a outros além dele mesmo. Por exemplo, ao Corão: um dia em que um mestre não será útil para outro mestre, nem eles ajudarão, exceto aqueles de quem Deus tem misericórdia. Outra passagem do Corão: nesse dia nenhum Maula, mestre, beneficiará outro mestre, nem eles serão assistidos. A palavra Maula, nesses ayah, refere-se a um companheiro ou parente e não pode ser referida a Allah Todo-Poderoso. Se alguém insistir que Maula, nesse ayah, se refere a Allah, cometeu apostasia e deixou o Islã. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou em um hadith relatado pelo Imam al-Bukhari e Imam Muslim, na autoridade de Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, e para ele, então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usou em hadiths Bukhari e Muslim Sahih, né, autênticos, a palavra Maulana para pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, mencionado em um hadith relatado por Tirmizi, Ahmed Ibn Majah, também usava Maulana para pessoas, como por exemplo: quem me considera, profeta Muhammad falando, né? Quem me considera como seu Maula, seu mestre, então Ali é seu Maula, seu mestre também. O sagrado profeta não apenas se referiu a si mesmo como Maula, mestre, mas também se referiu a Ali como mestre. Nós temos estudos sobre Ali, quem quiser pode nos solicitar. A permissibilidade de usar a palavra Maula referindo-se a outro que não Allah é claramente comprovada no Corão e nas tradições autênticas do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Não há diferença de opinião entre os estudiosos em relação a essa questão. Então ele quer dizer o seguinte, que os Ahlus Sunnah wal Jamaa, os muçulmanos suníticos tradicionais clássicos, nós temos estudos de quem são os Ahlus Sunnah wal Jamaa, e eles têm consenso de que não tem problema nenhum usar a palavra Maulana. Esses muftis dizem aqui que há um hadith fabricado que diz que só pode se usar Maulana para Allah. Então, os wahhabis e salafis criaram essas polêmicas baseando-se em um hadith falso, fabricado. Então, conclusão desses muftis. Em resumo, é permitido referir-se ao sagrado profeta, sallallahu alaihi wasallam, nossos estimados estudiosos e líderes religiosos, como Maulana, uma vez que não há proibição na Sharia, mas sua permissibilidade é comprovada pelo Alcorão e pela Sunna. Então, encerrou o artigo deles aqui. Então, em minhas palavras, não há nada de errado em chamarmos um líder de uma ordem sufi de mestre ou de Maulana. Isso segundo esses muftis, que afirmaram que o uso dessa palavra, Maulana, dessa forma, para um mestre sufi, é aceito por todos os estudiosos. É um consenso, ijma. Mas não tem estudiosos que... E não tem nenhum estudioso que diz que isso é shirk, idolatria. Nós temos estudos sobre shirk. Então, todos os estudiosos Ahlus Sunnah wal Jamaa dizem que não tem problema. Por isso eles dizem que é um consenso entre os estudiosos.
Então, tem estudiosos, wahhabis e salafis, que dizem que é errado, que é haram, que é shirk usar esse termo, mas como eles não são considerados sunitas, os wahhabis e salafis, esses muftis apontam que há um consenso entre os estudiosos sunitas sobre o assunto, tirando os salafis e wahhabis do sunismo, né? Agora, para encerrar a questão, trazemos aqui outra pergunta feita ao mufti Faraz Rabbani, que é um mufti, enfim, um doutor de Islã da Fiqh Hanafi, da jurisprudência Hanafi. Ele é fundador e diretor do professor, ele é diretor e professor do Seekers Guidance, Instituto Educacional que ensina o Islã. Ele está há mais de 15 anos ensinando o Islã no Ocidente. Ele está listado como um dos 500 muçulmanos mais influentes do mundo. É um ícone, uma referência mundial da Madhhab de Fiqh Hanafi, que nós seguimos, né, a escola da jurisprudência que nós seguimos. Pergunta que fizeram para ele. Vi em algumas traduções do 5º verso da Sura Al-Fatiha o seguinte: você sozinho é que nós adoramos e você sozinho é que nós imploramos ajuda. Isso significa que não podemos pedir ajuda a outras pessoas? Resposta: não há mal em pedir a ajuda de outros, mas é preciso entender que toda ajuda provém de Allah, e Allah usa seus servos como instrumentos para enviar sua ajuda. Kashf al-Asrar, um estudioso de Tafsir, explica o verso dessa forma: só a ele adoramos. Tem sido dito que isto é puro Tawhid, pura unicidade de Allah. Nós temos 7 estudos sobre Tawhid, quem quiser pode nos solicitar. E que é a crença de que nada além de Deus é digno de adoração. O adorador sabe que o Senhor é adequado para Deus, é adequado, e que ele é um objeto, que Deus é um objeto de adoração sem par, sem associação, pois ele é único. E a parte que diz, e somente a ti pedimos ajuda, isto é uma alusão ao reconhecimento dos que reconhecem esse Tawhid. É o reconhecimento de que ele é solitário em todos os atos e que o servo não pode se dar bem sozinho sem sua ajuda. A raiz desse Tawhid é a base desse reconhecimento, é que você reconhece o ser e a unidade do real. Depois sua habilidade, a habilidade de Allah, conhecimento e bondade amorosa. Depois a gente reconhece o seu belo fazer, o belo fazer de Allah. O primeiro é fundamento da submissão, que somente adoramos Allah. O segundo é o fundamento da fé, que tudo vem de Allah. E o terceiro é o fundamento da autopurificação. Tafsir al-Jalalain, um tafsir mais curto, explica assim: só a ti adoramos e só a ti pedimos ajuda, ou seja, reservamos a adoração só a ti, reconhecemos tua unidade, Tawhid, e assim por diante, e pedimos tua ajuda na adoração e em outras coisas. Então, nas minhas palavras aqui explicando, na súplica, nós só podemos pedir ajuda a Allah, subhanahu wa ta'ala. É isso que ele está dizendo aqui. E daí agora ele traz continuando, ele traz um hadith sobre pedir ajuda. Abu Sa'id al-Khudri narrou que alguns dos Ansar pediram por ajuda ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e ele os deu ajuda. Então eles lhe pediram mais ajuda e ele os deu. Então quando eles se foram, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: o que quer que eu tenha de bom, nunca o esconderei de você. Mas quem quiser se abster de pedir algo, Allah, o Todo-Poderoso e Sublime, o ajudará a fazê-lo. E quem quiser ser paciente, Allah o ajudará a ser paciente. A ninguém é dado nada melhor e mais abrangente do que a paciência. Esse é um hadith Sahih Nasai. Autêntico, forte, Nasai. Então, aqui nas minhas palavras, o profeta Muhammad falou que quem quer pedir ajuda do que for para ele, poderia pedir essa ajuda, mas quem não quiser pedir, Allah subhanahu wa ta'ala daria paciência para essa pessoa e daria para essa pessoa o que ela precisa, né? Então, o que está sendo dito aqui é que o profeta nunca proibiu ninguém de pedir ajuda a uma outra pessoa. Nós podemos pedir ajuda para qualquer pessoa, não tem nada de errado nisso. Não podemos implorar por ajuda para ninguém, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, e não podemos fazer súplicas pedindo ajuda para alguém, exceto para Allah subhanahu wa ta'ala. Então não tem problema nenhum. Segundo 4 muftis do sunismo tradicional, clássico dizer Meded e Maulana, por exemplo, que nós sufis falamos no início do zikr em congregação, por exemplo, que significa me ajude, ó meu mestre, né?
falando isso a um mestre sufi. Podemos pedir ajuda a qualquer pessoa, exceto, né, implorar ou fazer doar pedindo ajuda. Então não há problema nenhum em assumirmos que precisamos de ajuda nos assuntos espirituais de um guia espiritual islâmico, ou, em outras palavras, de um mestre sufi. Sim, podemos receber ajuda de um mestre sufi nos aspectos espirituais. Até o profeta, sallallahu alaihi wasallam, precisou de ajuda de Jibril, alaihi wasallam, nos assuntos espirituais. Por que nós não precisaríamos de ajuda? É arrogância pura a pessoa achar que não precisa de ajuda espiritual. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos guie através daqueles que Ele escolheu como guia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.